Tenha a alegria de viver. Encontrar a felicidade nos momentos difíceis da vida é um desafio que muitas pessoas enfrentam. Porém, é importante entender que a felicidade não é uma emoção constante e permanente, mas sim um estado de espírito que pode ser cultivado através de diferentes práticas e perspectivas. Desenvolver a habilidade de ser feliz é algo que exige tempo, esforço e comprometimento. Mas é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada ao longo da vida. E é sobre isso que iremos falar hoje. E juntos vamos refletir sobre algumas atitudes que podemos ter para desenvolvermos a alegria de viver e resgatarmos aquele brilho no olhar que costumávamos ter. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são as nossas doses diárias de autocuidado, autoconhecimento e sabedoria. Aproveite ao máximo esses próximos minutos e deixe a sua mente deslizar por dentro das ideias que vamos explorar. Estamos em constante mudança, crescimento e aprendizado. Então, vamos nos permitir aprender mais um pouco hoje. Deixe o seu like nesse vídeo, pois assim você nos ajuda a manter esses vídeos diariamente e ainda faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Uma das chaves para encontrar a felicidade nos momentos difíceis, e que inclusive nós falamos bastante a respeito aqui no canal, é a prática da gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a mudar a perspectiva e a encontrar alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo quando as coisas parecem ruins, sempre há algo para agradecer. Pode ser algo tão simples como o ar que você respira, a água que você bebe ou a comida que você come. Focar em coisas positivas em meio às adversidades pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade e melhorar o seu bem-estar emocional. Existem diversas maneiras de praticar a gratidão e é importante encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Algumas pessoas preferem manter um diário de gratidão, escrevendo regularmente sobre as coisas pelas quais são gratas. Outras preferem incorporar práticas de gratidão em sua rotina diária, como tomar alguns minutos todas as manhãs para refletir sobre as coisas boas em sua vida. Independentemente do método escolhido, o importante é fazer da gratidão um hábito regular em sua vida. Outra prática importante para desenvolver a habilidade de ser feliz é o cultivo da resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar os desafios. Desenvolver a resiliência significa aprender com os erros, ser perseverante e manter uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios. Para cultivar a resiliência, é importante ser flexível e adaptável. Isso significa estar disposto a mudar de direção quando necessário e ser aberto a novas ideias e perspectivas. Além disso, é importante lembrar-se de que os desafios fazem parte da vida e que eles podem ser superados com determinação e persistência. É preciso ter em mente que não importa o quão difícil a situação possa parecer, sempre haverá uma maneira de superá-la. Manter uma atitude positiva também é fundamental para desenvolver a resiliência. Isso não significa ignorar ou minimizar os desafios que você está enfrentando, mas sim manter o foco nas soluções em vez dos problemas.
É importante lembrar-se de que as dificuldades são temporárias e que elas podem ser superadas com o tempo. Para muitas pessoas, a alegria de viver está ligada a momentos de felicidade, como uma festa de aniversário, uma viagem com amigos ou um momento especial com a família. No entanto, a alegria de viver não se limita a esses momentos. Ela também pode ser encontrada nas pequenas coisas do dia a dia, como o sorriso de um estranho na rua, um elogio recebido no trabalho, de forma repentina ou até em um bom livro. A alegria de viver está intimamente ligada ao bem-estar emocional e físico. Quando estamos felizes e contentes com a vida, nosso corpo e mente respondem positivamente, produzindo sensações de bem-estar e conforto. A alegria de viver pode ser uma poderosa ferramenta para combater o estresse, a ansiedade e a depressão, ajudando a manter um estado de equilíbrio emocional. Para muitas pessoas, a alegria de viver está associada à sensação de liberdade e independência. Ela está presente em momentos de aventura, como fazer uma trilha na montanha ou saltar de paraquedas. A sensação de estar vivo e livre é algo que pode ser muito prazeroso e gratificante, trazendo uma sensação de realização e satisfação pessoal. Além disso, a alegria também pode ser encontrada no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Quando nos permitimos aprender coisas novas, experimentar novas atividades e explorar novas possibilidades, podemos encontrar um grande prazer na jornada em si. O processo de crescimento pessoal pode ser uma fonte constante de alegria e realização, que nos ajuda a nos tornar pessoas mais completas e satisfeitas com a vida. Por isso, aproveite o seu processo. Se permita experimentar a alegria de viver, a gratidão repentina que sentimos todas as vezes que percebemos o quão maravilhoso é o simples fato de estarmos aqui, vivos, respirando e existindo. É importante lembrar que buscar a felicidade não significa ignorar ou evitar os desafios e as dificuldades da vida. Em vez disso, trata-se de enfrentá-los de forma positiva e construtiva, aprendendo com eles e buscando crescer como pessoa. É importante desenvolver a habilidade de lidar com os desafios de forma construtiva, sem permitir que eles virem a nossa vida de cabeça para baixo. Assuma o controle da sua vida. Firme os seus passos e comece hoje mesmo a praticar a alegria como um novo estilo de vida. Tem algumas situações em nossa vida que nos deixam entristecidos. E quando passamos por elas, nós temos que juntar todas as nossas forças para podermos vencê-las, levantar e recomeçar. Porém, é mais fácil se levantar quando nós entendemos o que nos derrubou. Mas quando nós nem temos noção do porquê estarmos derrubados, nós temos mais dificuldade em nos reerguer. E de vez em quando, sem um grande motivo aparente, algo em nós adormece, algo em nós esfria, e aquela chama que há dentro da gente se apaga. Hoje eu quero conversar sobre isso com você, e juntos vamos tentar descobrir uma maneira de lidarmos com esse desânimo repentino que nos atinge de uma forma brutal, que atualmente está sendo mais conhecido como um fenômeno chamado burnout. E eu nem sei se é assim que se pronuncia. A tradução literal de burnout seria a junção de duas palavras, burn e out, ou seja, queimar e fora. E seria algo parecido com ser consumido pelo fogo de fora.
O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o burnout é definido como um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho. Ele pode ser causado por diversos fatores, como pressão no ambiente de trabalho, estresse e carga excessiva de trabalho. Embora seja um problema sério, o burnout pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Existem algumas maneiras de lidarmos com esse fenômeno e eu vou listar algumas delas aqui. Estabeleça limites claros para o trabalho. Uma das principais causas do burnout, que eu acabei de ver aqui, que se pronuncia burnout, é o excesso de trabalho e a falta de tempo para descansar e se cuidar. Para evitar isso, é importante estabelecer limites claros para o trabalho, definindo horários e dias de folga e não trabalhando além desses limites. É importante lembrar que o trabalho não deve ser a única prioridade na vida e que o autocuidado é fundamental para manter a saúde mental e física. Priorize o autocuidado. O autocuidado é fundamental para prevenir o burnout. Fazer atividades que reduzem o estresse, como ler um livro da sua preferência, passar tempo com pessoas que você ama e fazer exercícios físicos pode ajudar a aliviar a tensão e manter a mente saudável. Além disso, é importante ter uma alimentação saudável e dormir bem para manter o corpo em bom estado. Aprenda a dizer não. Muitas vezes, a pressão no ambiente de trabalho ou até mesmo o relacionamento conjugal ou familiar, podem fazer com que as pessoas assumam mais responsabilidades do que são capazes de lidar. Para evitar o burnout, é importante aprender a dizer não e recusar tarefas ou responsabilidades que excedam sua capacidade. Isso pode ser difícil no início, mas é fundamental para manter o equilíbrio entre o que você pode fazer pelos outros e aquilo que você precisa fazer para si mesmo. Você pode continuar a ser uma pessoa prestativa, atenciosa e que faz diferença na vida das pessoas, mas não existe possibilidade de você viver apenas em função dos outros. E mais cedo ou mais tarde, isso vai te sobrecarregar de forma intensa. Procure ajuda profissional. Se sentir que não consegue lidar com o burnout sozinho, é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou um terapeuta pode ajudar a identificar as causas do burnout e fornecer estratégias para lidar com ele. É importante lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e de cuidado consigo mesmo. Planeje o tempo. Fazer uma lista de tarefas e priorizar as mais importantes pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse relacionados ao trabalho e às demandas do dia a dia. Trabalhar de forma organizada e planejada também pode ajudar a manter o foco e evitar distrações, que podem aumentar a carga de trabalho e o tempo de execução das nossas tarefas diárias. Além disso, é importante planejar o tempo de descanso e lazer, para que o trabalho e as obrigações não tomem todo o tempo livre. É importante entender o que é o burnout, para reconhecer os seus sintomas e prevenir a sua ocorrência. Como eu falei anteriormente, o burnout é um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho, em nossa personalidade e em nossas tarefas diárias. Esses sintomas podem se manifestar de diferentes formas, como cansaço constante,
irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. E reconhecer esses sintomas pode ajudar a fazer com que você haja antes que o problema se torne mais grave. O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. No entanto, ele pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Cuide da sua saúde mental e física e não deixe que o trabalho e as tarefas que você precisa executar no seu dia a dia afetem a sua qualidade de vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu espero que você consiga se sentir mais tranquilo a partir de hoje e que não fique preso no cansaço constante causado pelo burnout. A luz que brilhava dentro de você e que fazia você se sentir vivo, feliz e cheio de energia vai voltar a brilhar. Tem dias em que nós só queremos chegar logo em casa, tirar os nossos sapatos, nos desconectar do nosso celular um pouco, respirar fundo e curtir um pouco do silêncio, não é mesmo? Mas tem dias em que nos sentimos solitários e às vezes até mesmo desesperados, quando percebemos que ao nosso redor não tem ninguém falando, seja presencialmente ou através de algum vídeo. Nesses dias, nós imediatamente evitamos o silêncio, evitamos a calmaria e procuramos uma forma de nos distrair e de não nos sentirmos mais sozinhos. Porém, nem sempre conseguimos isso e alguns dias nós apenas nos sentimos sós. Solitude e solidão são dois conceitos frequentemente confundidos. Enquanto solitude se refere à busca por um estado de introspecção, tranquilidade e paz interior, solidão é o sentimento de estar isolado e sem companhia. Solitude é, portanto, um estado de espírito que nos leva a valorizar a nossa própria companhia, a apreciar momentos de silêncio e reflexão e a nos reconectar com nós mesmos. Já a solidão é um estado de angústia, tristeza e desconexão emocional. Precisamos identificar em qual desses dois estados nós estamos quando nos encontramos em um momento a sós. Porém, mais do que apenas identificar, precisamos entender que existe a possibilidade de transformarmos um momento que inicialmente poderia ser solitário em um momento de solitude, um momento de pura apreciação da nossa própria companhia. E isso só é possível quando praticamos o autoconhecimento. Praticar o autoconhecimento é fundamental para alcançar a solitude, pois somente assim podemos aprender a nos compreender melhor, identificar nossas emoções e pensamentos e aceitar quem somos. Isso significa que a prática da solitude está diretamente ligada à capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, sem a necessidade de depender constantemente da companhia dos outros. Aprender a conviver com nós mesmos exige coragem, paciência e disciplina. Afinal, somente quando estamos em contato com a nossa própria essência é que podemos realmente encontrar a paz interior e a felicidade. No entanto, nos dias de hoje, aprender a praticar a solitude pode ser um verdadeiro desafio. Vivemos em uma sociedade que valoriza a conexão constante, a comunicação instantânea e a busca por novas experiências. Estamos sempre conectados a dispositivos eletrônicos que nos mantêm informados e entretidos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Além disso, estamos cercados de estímulos externos que nos distraem
do silêncio existencial que está presente em nossa vida. A televisão, as redes sociais, a música e as outras formas de entretenimento podem ser uma fuga para evitar o confronto com os nossos próprios pensamentos e emoções. Por isso, aprender a praticar a solitude nos dias de hoje requer um esforço ainda maior. É preciso aprender a desligar-se das distrações externas e a encontrar momentos de silêncio e reflexão em meio ao caos da vida moderna. É necessário cultivar a paciência e a disciplina para que a prática da solitude se torne um hábito. E esse é um caminho importante para alcançar a paz interior, a tranquilidade e a felicidade. Através do autoconhecimento, podemos aprender a apreciar a nossa própria companhia e a lidar melhor com as nossas emoções. Porém, nos tempos atuais, aprender a praticar e a viver a solitude tem se tornado algo extremamente difícil, por causa da constante distração que recebemos através desses estímulos externos. Momentos que deveriam ou que poderiam ser apenas de introspecção, de reflexão e silêncio, são interrompidos pelas notificações dos nossos celulares. E nós vamos nos enchendo de mais e mais conteúdo. Entenda uma coisa, sua mente às vezes já está lotada de informações, de datas, de horários, de lembranças dolorosas e tudo mais. E talvez o que você precisa é de um pouco de silêncio para lidar com aquilo que já está na sua cabeça, ao invés de enchê-la com mais coisas. Praticar a solitude é difícil, por isso é importante cultivar a disciplina e a paciência, para que possamos aprender a conviver com nós mesmos e a encontrar esses momentos de introspecção e reflexão que são tão necessários para todos nós. A prática da solitude nos permite encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas e nos ajuda a desenvolver a compaixão e a empatia pelos outros. E por fim, é importante ressaltar que a solitude não significa rejeitar as relações interpessoais, mas sim valorizá-las de maneira diferente. Quando aprendemos a conviver com nós mesmos, desenvolvemos a habilidade de estabelecer relações mais saudáveis e autênticas, baseadas em uma conexão mais profunda e verdadeira. Quem consegue apreciar a própria companhia não terá problemas ou dificuldades em apreciar a companhia do outro. Portanto, praticar a solitude é uma habilidade que vale a pena desenvolver, já que nos ajuda a encontrar um equilíbrio emocional e a descobrir a nossa verdadeira essência. Apesar dos desafios enfrentados nos tempos atuais, é possível sim pararmos e refletirmos, mesmo em meio ao caos da vida moderna. Basta ter a coragem e a disciplina necessárias para seguir em frente. Você também pode contar com ajuda externa, com livros que te façam refletir sobre isso, com podcasts que abordem temas que te levem a uma reflexão interna, ou aqui nesse canal, onde nós postamos reflexões diárias com o intuito de te conduzir a um autoconhecimento e a uma melhoria na sua saúde mental. Todos os dias são repletos de desafios, e a maioria desses desafios se encontram em nossos relacionamentos. Seja em nosso relacionamento amoroso, seja na nossa convivência familiar, ou até mesmo com alguma amizade. Sempre temos embates, e sempre temos que aprender a conviver com a opinião do outro e usar a empatia para enxergar o ponto de vista do outro. Refletindo sobre isso, responda essa pergunta a si mesmo. Em uma discussão,
você prefere ter paz ou ter razão? Quando o assunto é ter razão, é necessário tomar cuidado para não cairmos em uma armadilha, pois o fato de ter razão em si não é o suficiente. Pois se você tem essa razão internamente, você consegue se abster de querer provar que você está certo durante uma discussão. Mas quando você quer provar para o outro que você tem razão, você precisa que ele esteja errado. E é assim que a maioria das discussões casuais acabam se tornando brigas intensas. Na hora de defender o seu ponto de vista, você acaba ficando inflexível quanto ao ponto de vista do outro e pode levar em consideração somente a sua necessidade, a sua maneira de enxergar as coisas e somente a sua maneira de funcionar, e ignorar completamente a experiência do outro. Em nossos relacionamentos, o ato de brigar por ter razão deve servir como um sinal de alerta, pois quando ambas as partes estão apenas interessadas em provar que o outro está errado, significa que a principal coluna do relacionamento não existe mais. E essa coluna chama-se diálogo. Em um diálogo, você fala, mas você também ouve. Você questiona, mas também é questionado. E você conclui, mas também tem a sua opinião concluída pela outra pessoa. Quando o diálogo acaba, o que deveria ser um relacionamento se torna um campo de batalha. E aí cada um usa as armas que tem. Mas a maior certeza nisso tudo é que alguém vai sair ferido. E que se alguém vai ganhar, o outro vai perder. Onde nós falhamos como seres humanos e começamos a viver a vida como se ela fosse uma grande disputa o tempo todo. O que ganhamos quando usamos toda a nossa energia para provar que o outro está errado? Ganhamos a discussão? Será que só se ganha quando isso acontece, ou será que também perdemos? E se perdemos, o que perdemos? E sabe de uma coisa? Quando você ganha a discussão, você perde a paz. Ao provar que você está certo, que o seu ponto de vista é o que deve ser levado em consideração, ou seja, que o ponto de vista do outro é inválido e deve ser ignorado, você cria uma ruptura na relação de vocês e cria uma barreira gigantesca que os separam. E é por isso que você perde a paz. Pois a princípio, quando você briga com alguém, você pode até pensar que isso não está te afetando, mas acredite, te afeta sim. Afeta o seu ambiente, seja o ambiente familiar, profissional ou qualquer outro no qual você esteja inserido, e te afeta internamente. O silêncio que se segue após alguém vencer ou pensar que venceu uma discussão é ensurdecedor e incomoda. Causa uma tensão e um desconforto sem fim, tanto para aquele que está achando que venceu a discussão, quanto para quem pensa ter perdido. Em situações assim, devemos exercitar o hábito de, ao invés de pensar por que estou brigando, podemos trocar esse pensamento pelo para que eu estou brigando. Na maioria dos casos, se você exercitar esse tipo de pensamento, você vai sentir uma vontade enorme de ceder, bem no meio de uma discussão, pois você vai perceber que não existe propósito nenhum naquilo. E que se o único propósito, se é que podemos chamar assim, é machucar a outra pessoa, você não vai querer seguir adiante com a discussão. Porque eu não te conheço, mas eu tenho certeza que machucar o sentimento dos outros não é algo que te deixa feliz. Senão, talvez você nem estaria aqui ouvindo essa mensagem.
Se o seu único propósito de vida é ser compreendido, ser amado, ser aceito e ser admirado de todas as formas possíveis, você sempre vai estar na posição de ataque e sempre estará pronto para vencer qualquer discussão, mesmo que isso te custe a paz ou que te custe um bom relacionamento com alguém. Porém, se o seu propósito de vida é amar, aceitar o outro, compreender o outro e admirá-lo em sua totalidade, mesmo com todos os defeitos e falhas que tanto você quanto ele sabem que tem, você viverá uma vida com mais paz. Você começa a se desarmar, o que automaticamente faz com que os que estão ao seu redor se desarmem também, mesmo que isso demore um pouco. A princípio, quando você começar a escolher ter paz, ao invés de ter razão, as pessoas com quem você costuma discutir vão pensar que você está querendo ser superior a elas, que você quer posar de evoluído em cima do descontrole dela. Portanto, esteja preparado para isso, para você não ser pego de surpresa e não perder a cabeça por causa de uma provocação. Com o tempo, à medida que você vai exercendo a paz e vai amadurecendo isso dentro de você, as pessoas à sua volta vão perceber que você está fazendo isso não para ser melhor do que elas, mas sim para ser melhor do que você um dia já foi. Seja alguém que ouve mais as pessoas, que usa mais a sua empatia e gaste a sua energia tentando entender o ponto de vista do outro, ao invés de usar essa mesma energia para rebater as pessoas e para vencer a discussão a todo custo. Eu não vou mentir para você, vai demorar um tempo até que isso se torne uma realidade em nossa vida, pois nós estamos engatilhados, estamos vivendo no modo automático e infelizmente para nós é muito mais fácil viver brigando com os outros do que ouvindo e tentando compreender as pessoas. Esse é o nosso modus operandi. Mas saiba que qualquer esforço que você faça em nome da paz, em nome de uma boa convivência e em nome dos relacionamentos saudáveis, vale a pena. E sempre te conduz para uma fase melhor da sua vida, tanto internamente quanto externamente. Volte aqui nessa reflexão sempre que for necessário e faça um esforço para se lembrar de que a partir de agora você vai preferir ter paz do que ter razão e que você está fazendo isso pelo seu próprio bem-estar e pela sua própria saúde mental, mas também está fazendo isso pelo bem-estar e pela saúde mental do outro. A simplicidade da vida ou a complexidade da vida. Algumas pessoas dizem assim: a vida é simples, nós é que a complicamos. Outros falam: a vida é complexa, nós temos que simplificá-la. A verdade é que a vida, na minha opinião, de maneira geral, é muito simples. Só que em alguns momentos ela se complica. Acordar de manhã, tomar um café, trabalhar, sair de casa para resolver algumas coisas, ir ao mercado, ver pessoas, ir a lugares, descansar à noite, estar com as pessoas que amamos, são coisas simples. Só que no meio dessa simplicidade podem ocorrer situações confusas, intrigantes, desafiadoras, situações com as quais a gente não quer lidar, verdades que a gente não quer enxergar ou reconhecer. Lidar, por exemplo, com uma doença, com a perda de alguém, com o abandono, a escassez,
não ser aceito ou compreendido por aqueles que amamos. Tudo isso é muito complexo e doloroso. Mas essas situações não podem apagar a beleza da vida. O brilho da manhã que o sol traz consigo todos os dias. Às vezes, quando eu estou viajando, eu olho para alguma casinha no meio de uma montanha, longe de tudo, do asfalto, do comércio, dos shoppings, longe das grandes cidades, só aquela luzinha no meio do nada. E pela intensidade da luz, dá para perceber que é uma luz de vela ou de uma lamparina. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa, será que essa família que mora aí nessa casa é feliz? Será que o estilo de vida que eles levam ali, sem nenhum acesso a todo aparato tecnológico do qual nós nos cercamos, sem internet, sem rede social, será que eles conseguem ser felizes? E aí uma voz, que pode ser a voz da minha própria consciência ou a voz do Espírito Santo, ecoa dentro da minha mente e responde: eles são mais felizes e realizados do que você. Essa quietude faz bem para a alma. E aí eu me lembro dos versos daquela canção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Parece que quanto mais nos cercamos de tecnologia, de comidas industrializadas, quanto mais nos tornamos consumistas, mais infelizes nos tornamos. E a impressão que temos é que um grande vazio vai sendo criado dentro de nós. A vida é muito curta, ela passa muito rápido. E hoje eu ouvi algo que me trouxe uma reflexão. Você sabia que os seus bisnetos, se é que você vai chegar a tê-los, não vão nem saber o seu nome? Você tem um tempo estabelecido aqui na Terra para se tornar alguém importante e querido na vida das pessoas. Esse tempo raramente chega a 100 anos. Em média, ele vai ser de uns 80 anos. Quem veio antes de você, seus pais, seus avós, tios, alguns primos, seus familiares em geral, e algumas poucas pessoas fora desse círculo vão se lembrar de você. E quem vem depois de você, seus filhos, netos, bem como alguns poucos amigos e amigas e outras pessoas que você vai conhecer, que vão passar pela sua vida, também vão saber quem você foi e vão se lembrar de você durante algum tempo. Mas de acordo com o grau de envolvimento que essas pessoas tinham, a maioria vai simplesmente se esquecer do dia que você nasceu e do dia que você morreu. E também não vão se lembrar das suas palavras, da sua presença, dos seus feitos. Raras são as pessoas que têm o seu nome lembrado nos próximos séculos. Geralmente são aquelas que deixaram algum legado relevante para a humanidade. Salomão escreveu no capítulo 1 do livro de Eclesiastes o seguinte: não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É muito interessante observarmos os animais e perceber que eles parecem bem satisfeitos apenas em serem eles mesmos. Eles não têm metas, propósitos, objetivos, se ocupam em comer e dormir.
Nós, seres humanos, estamos sempre procurando meios de sermos mais do que nós somos. Ou muitas vezes queremos até ser outras pessoas. Examinamos a nossa alma em busca de um sentido para a vida. Compramos coisas pensando no nosso prazer. Tentamos de tudo. E as áreas comuns onde nós tentamos nos satisfazer são sempre as mesmas: dinheiro, conhecimento, sexo, poder, aventura. Não necessariamente nessa ordem. A gente faz várias coisas nesse sentido, mas nada parece nos satisfazer. Salomão foi rei, foi um homem fabulosamente rico para os padrões da sua época, um homem extremamente sábio e que teve muitas mulheres, mas foi um homem que reconheceu como foi pequeno o seu sucesso quando ele viu a morte se aproximar. O meu conselho de hoje, diante dessa reflexão, é o seguinte: simplifique mais a sua vida. Aproveite cada momento. Mesmo que a sua vida seja marcada pela complexidade, tire um pouco os olhos do que é complexo, do que é difícil de ser compreendido por você e pelos outros, e coloque os seus olhos no que é simples e belo. No sorriso de uma criança, na preciosidade que é estar na presença de alguém que você ama. Um dia a gente vai se despedir de todos, sabia? Valorize a vida em si, porque ela em si é uma dádiva de Deus. Seja grato pela sua saúde, pela sua visão, pelos seus joelhos, se você ainda consegue se firmar neles, pelo funcionamento do seu corpo, da sua mente, da sua capacidade de raciocinar, de elaborar ideias. Seja grato pelo funcionamento do seu coração. Agradeça pela sua capacidade de ouvir e de entender essa reflexão até aqui, porque a maioria das pessoas não tiveram e nem terão essa oportunidade ou essa paciência. E para encerrar, eu quero dizer que viver vale a pena. Por mais que a gente saiba que tudo isso vai passar, vai ser breve, enquanto estivermos aqui, vamos viver intensamente. Eu termino com um diálogo que eu vi em uma charge do Snoopy e do Charlie Brown. Eu desconheço a autoria, mas eles tinham um diálogo que era assim. O Charlie Brown fala para o Snoopy: um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde: sim, mas todos os outros dias nós vamos viver. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída
e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor, ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho. A mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física. Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas,
pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui, escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Não tenha medo de se confrontar. O confronto é uma das principais coisas que precisamos na nossa vida se quisermos crescer, evoluir e mudar a nossa história. Porém, o que acontece, na maioria das vezes, é que vamos levando a vida de qualquer jeito, cometendo os mesmos erros de novo e de novo, esperando que esse confronto, que tanto necessitamos, venha de fora, venha de alguém que vai nos dar um sermão ou alguém que vai nos dar um susto ao nos surpreender em nosso erro. Mas a sabedoria está com aqueles que confrontam a si mesmos, aqueles que dedicam tempo a reavaliar suas próprias atitudes e buscar por uma mudança a partir disso. Ao pensar nesse assunto de mudança interna e do confronto que precisamos ter conosco, eu me lembrei de uma música do Michael Jackson que se chama
Man in the Mirror, que traduzindo significa o homem no espelho, pois no seu refrão ele canta assim: estou começando com o homem no espelho, estou pedindo para que ele mude de atitude, e nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. A mudança é algo constante em nossa vida. Desde o nascimento até a morte, estamos sempre em um processo contínuo de transformação. No entanto, muitas vezes essa mudança é externa. Mudamos de casa, de cidade, de emprego e de relacionamentos, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e fazer as mudanças internas, que são tão importantes. A verdadeira mudança começa a partir do momento em que olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros. Muitas vezes é difícil admitir nossas falhas e fraquezas, mas é um passo fundamental para o crescimento pessoal. Porque, ao reconhecer nossos erros, podemos começar a trabalhar neles e a fazer as mudanças que são necessárias. Olhar para dentro de si mesmo também significa se confrontar. Porque é fácil culpar os outros pelos nossos problemas e dificuldades, mas a verdade é que, a maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos esses problemas. Muitas vezes nos envolvemos em diversas situações complicadas que nos atormentam, e isso, obviamente, tira a nossa paz, nos deixa distantes e apáticos. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e confrontar a nós mesmos em tudo aquilo que precisa ser mudado. Não é fácil enfrentar nossos medos e inseguranças. É muito mais fácil fugir deles ou tentar suprimi-los. Porém, a única maneira de superá-los é enfrentando-os de frente. Isso significa sair da zona de conforto e se permitir ser vulnerável. Somente assim poderemos crescer e evoluir como seres humanos. A mudança interna também envolve mudar nossas crenças e pensamentos limitantes. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios sabotadores. Temos crenças e pensamentos que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Precisamos identificar essas crenças e trabalhar para mudá-las. É importante lembrar que somos seres em constante evolução e que nossas crenças e pensamentos podem mudar ao longo do tempo. A escolha consciente de olhar para dentro de si mesmo e fazer as mudanças necessárias pode ser assustadora, mas é também libertadora. Quando assumimos a responsabilidade por nossa vida e por nossas escolhas, podemos mudar a direção da nossa vida e alcançar nossos objetivos mais importantes. Ao fazer essas mudanças internas, também podemos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Quando nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e das nossas ações, podemos ajudar a criar um mundo mais positivo e mais saudável. Muitas vezes cometemos os mesmos erros e temos dificuldade nas mesmas questões, pelo fato de que não buscamos conhecer a nós mesmos. E quando eu digo nos conhecer, eu estou falando de verdadeiramente nos conhecermos. Olhar para dentro de si e encarar todos os seus defeitos, toda a sua mentira e todo o seu desvio de caráter pode ser algo muito difícil. Mas não se sinta mal por isso. Na verdade, se sinta feliz por você ter a oportunidade de se conhecer a tempo de viver uma mudança. Pois a maioria das pessoas só percebe seus defeitos e seus problemas quando estão perto do fim da vida. E a sensação de frustração é muito maior.
Nós somos complexos, somos cheios de traumas, cheios de memórias dolorosas, de opiniões dos outros a nosso respeito, cheios de atitudes ruins que vimos em nossa infância e hoje em dia nós as reproduzimos no automático. Enfim, somos cheios de todo tipo de escuridão em nosso interior. Mas existe algo que eu e você não somos. Nós não somos completos. Nós ainda estamos mudando, estamos crescendo, estamos sendo feitos e refeitos. Por isso, não considere o ato de se confrontar como algo doloroso, mas sim como um privilégio, como um sinal de que você está evoluindo, você está se tornando mais sábio a cada dia que passa. Lembre-se, a mudança começa com você. Cada um de nós tem o poder de transformar nossa vida e criar um futuro melhor para nós mesmos e para os outros. Não espere que as mudanças venham de fora. Olhe para dentro de si mesmo, reconheça seus erros, confronte a si mesmo e faça as mudanças que forem necessárias. Acredite em você e no seu potencial de transformação. O mundo espera ansiosamente por sua mudança. Perdendo para ganhar. Em nossa vida nos ensinam que algumas coisas têm valor e outras não. Nos dizem que as vitórias têm valor e não o fato de termos participado da competição e dado o nosso melhor. Dizem para nós que ter dinheiro é o que importa e que trabalhar com algo que você ama, mas que não vai te dar tanto retorno, não é uma coisa boa. Nos ensinam a desejar tudo e a correr atrás de tudo que queremos, mas não nos ensinam a perder. Não nos ensinam a lidarmos bem com as nossas derrotas. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão. Sobre o valor que algumas derrotas, que alguns fracassos podem ter em nossa vida. Certo dia, enquanto eu navegava nas redes sociais, eu me deparei com esse vídeo aqui. You can achieve your dreams at any age. Did you know that Harrison Ford at 30 was a carpenter? Vera Wang didn't design her first dress until she was 40. All I'm saying is that you youngins is running around here trying to be somebody when you don't even know who you are yet. You know what happened to Oprah at 23? She got fired. Imagine firing Oprah. Yeah, well, that was a mistake. No, it wasn't. Because she wasn't Oprah. She was just some 23-year-old punk who needed to get fired so she could become Oprah. Sometimes you gotta fail to succeed. Duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo e eu vou compartilhá-las com você. A primeira delas é que não existe tempo certo para corrermos atrás dos nossos sonhos. Eu até me lembrei de outro vídeo que teve muita repercussão na internet, onde duas jovens estudantes estavam ironizando com o fato de terem uma mulher mais velha fazendo faculdade junto com elas. Foi levantada uma discussão na internet a respeito do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como desconsideramos a opinião de uma pessoa apenas por ela ser idosa. Nossa sociedade tem a péssima mania de dizer quem pode e quem não pode realizar determinados sonhos ou alcançar determinadas metas, com base na idade de cada um. Sendo que você pode estar com 23 anos de idade e achar que o seu mundo acabou e que não há nada mais que você possa fazer. Como também pode chegar aos 55 anos e finalmente descobrir algo que você ama, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem.
Não existe tempo certo para sonhar. E às vezes precisamos perder alguns anos por causa do desânimo e da incerteza, para somente no futuro ganharmos alguns anos de experiência e de força. E isso me leva para a segunda coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que é o fato de que, por não terem nos ensinado a enxergar o valor das nossas falhas e das nossas derrotas, nós não conseguimos entender que algumas dessas experiências onde houve perda nos fizeram ganhar outras coisas em outro momento. Seja um objetivo maior, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade ou até mesmo uma nova personalidade. Existem perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém próximo que nós amamos muito. E eu entendo quem não consegue extrair algo de valioso ou alguma lição de uma perda assim. Pois de fato algumas coisas são apenas dolorosas mesmo e não necessariamente nos ensinam algo. Mas para algumas pessoas, aqueles que são muito otimistas e enxergam a vida por um outro ângulo, até mesmo a perda de alguém querido pode te ensinar algo. Como, por exemplo, ensinar a aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que você ama, pois uma hora elas não estarão mais aqui. Porém, você não precisa ser tão otimista assim para entender que algumas perdas em sua vida te levam para vitórias muito maiores. Por exemplo, quem se encontra em um cargo elevado hoje em dia teve que ser demitido de alguns empregos no passado. Quem encontrou o grande amor da sua vida teve que ter o coração partido algumas vezes. Aqueles que se formaram em algum curso perderam algumas noites de sono, gastaram dinheiro, perderam alguns eventos sociais com a família e os amigos, e às vezes alguns perdem até um pouco da sanidade mental. Mas ao concluírem o curso, respiraram fundo e sentiram aquele alívio, aquele sentimento de dever cumprido. O que eu estou dizendo é que na vida, às vezes precisamos perder para ganhar. Só que não conseguimos perceber isso logo que a perda acontece. Quando perdemos, a única coisa que sabemos sentir é o vazio que a perda nos proporciona, sem nos darmos conta de que um espaço vazio só serve para uma coisa, para ser preenchido. Ou seja, é como se algumas perdas nos dessem a possibilidade de recomeçarmos. Existe algo que foi perdido na sua vida? Não há problema em se entristecer, em se lamentar, mas não fique sentado nesse estado de tristeza e de conformidade, pois a vida continua, você continua aqui, e esse espaço que foi deixado pode e deve ser preenchido. Suas vitórias são importantes, mas as suas derrotas também são. E tudo isso te torna quem você é. Cada uma dessas coisas te trouxe até aqui. Portanto, seja grato, tanto pelas vitórias quanto por algumas derrotas. Com essa perspectiva de saber valorizar o dia bom e o dia ruim, a vitória e a derrota, os dias de sol e os dias de chuva, você vai conseguir viver de uma forma mais plena, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de tranquilidade, sabendo que a falha de hoje e a derrota de hoje podem se transformar no acerto e na vitória de amanhã. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente, eu vou tentar novamente. Se você sabe que uma derrota não significa ser um derrotado e que se você continua aqui é porque você pode recomeçar.